Você já notou o esforço que é preciso para ser desejada? Quanto tempo, energia e pensamento são gastos para se encaixar, atrair, manter a atenção? Maquiagem, roupas, palavras certas, o sorriso necessário, a arte do toque. O mundo nos ensina que o desejo masculino é uma reação a estímulos externos, ao que pode ser visto, ouvido, sentido pela pele. Mas e se tudo isso for apenas uma camada superficial, apenas o prelúdio para algo muito mais poderoso e atordoante? E se houver algo que excite um homem mais do que qualquer toque, mesmo o mais habilidoso, mas que quase nenhuma mulher saiba? Isso não é uma técnica, não é um truque secreto, não é uma pose nem uma frase. É um estado. Um estado que a mulher alcança não para o homem, mas para si mesma. E é esse paradoxo, esse desvio do foco dele para si mesma, que libera uma energia de tal força que literalmente enlouquece aqueles que a tocam. Carl Jung, explorador dos poços mais escuros e profundos da alma humana, descobriu este princípio. Um princípio que a cultura moderna de consumo e relacionamentos rápidos ignora diligentemente, porque ele não está à venda. Não pode ser comprado, embalado ou imitado. Só pode ser vivido. Jung falava da existência, no inconsciente de todo homem, de uma imagem interna da mulher. A ânima. Não é apenas uma fantasia, é a sua alma, a sua ponte para o mundo dos sentimentos, da intuição, para a própria vida. E quando um homem encontra uma mulher, ele busca inconscientemente nela o reflexo dessa sua parte interna, ideal, quase divina. Ele não está apenas buscando um corpo. Ele está buscando a confirmação da existência de sua alma em carne e osso. E é aqui que ocorre o maior equívoco. A maioria das mulheres, sentindo essa demanda não expressa, começa a desempenhar um papel. Elas tentam adivinhar como devem ser. Carinhosas, sexuais, misteriosas, compreensivas. Elas criam uma máscara habilidosa, uma persona, na esperança de que essa máscara seja exatamente o que ele procura. Mas o homem, em um nível profundo, animal, sente a falsidade. Ele pode desfrutar do jogo, ele pode desejar o corpo, mas a sua alma permanece intocada. Ele não enlouquece. Ele simplesmente consome. Mas existe outro tipo de mulher. Uma mulher que parou de jogar. Uma mulher que embarcou em uma jornada não em direção ao homem, mas para o seu próprio interior. Ela desceu aos seus próprios porões, confrontou seus medos, integrou a sua sombra. Ela parou de buscar aprovação externa, porque encontrou a fonte dentro de si. E neste momento, uma transformação alquímica acontece com ela. Ela não tenta mais ser o reflexo da ânima dele. Ela se torna a sua própria alma manifestada no mundo. E isso é o que enlouquece. Quando um homem se depara com uma mulher assim, a sua bússola interna quebra. O seu inconsciente reconhece nela não apenas uma bela casca, mas uma força viva, respirando, soberana. Uma força que não está tentando agradá-lo. Uma força que simplesmente é. A presença dela o excita em um nível que ele não consegue controlar ou explicar. Não é luxúria, é um tremor. É reverência pela vida em sua forma mais pura e indomável. O silêncio dela o comove mais do que as palavras mais francas. O olhar independente dela penetra mais fundo do que os toques mais íntimos. Porque ele sente. Diante dele não está aquela que quer ser tomada, mas aquela que pode tanto permitir a entrada em seu mundo, quanto deixá-lo em seu limiar. E essa liberdade de escolha, essa sua plenitude interior, é o afrodisíaco mais potente conhecido pela humanidade. É sobre isso que as revistas de celebridades não escrevem. É o segredo que a alma reconhece no silêncio. E não no ruído dos conselhos. Pense nisso. Quantas vezes você tentou ser perfeita? Quantas vezes você se adaptou, adivinhou, tentou ser conveniente, interessante, indispensável? Todo esse trabalho foi direcionado para fora. Você construiu uma fachada, poliu-a até brilhar, decorou-a com guirlandas. Mas esqueceu-se de quem vive dentro dessa casa. E o homem, mesmo o mais insensível, subconscientemente sempre procura não a casa, mas a dona da casa. Ele procura a energia dela, a luz dela, o mistério dela. Carl Jung chamaria esse processo
pelo qual a mulher passa de individuação. O caminho para se tornar quem se é, completa e indivisível. E esse caminho muitas vezes começa com a desilusão, com conexões superficiais. Quando a mulher percebe que todos os jogos, todos os truques, todas as tentativas de manipular o desejo masculino trazem apenas um resultado temporário e deixam um vazio. Ela se cansa de ser objeto e instintivamente começa a buscar o caminho para se tornar o sujeito de sua própria vida. Este caminho não é forrado de rosas. Ele exige solidão. Ele exige honestidade consigo mesma. Ele exige o encontro com aquelas partes de si mesma que ela escondeu por tanto tempo até de si mesma. A sua raiva, o seu egoísmo, a sua selvageria, a sua vulnerabilidade. Jung chamava isso de encontro com a sombra. E enquanto a mulher tem medo de sua sombra, ela não pode ser completa. Ela sempre será uma metade, procurando a outra metade para se sentir inteira. E o homem sente isso. Ele sente a necessidade dela, a fome dela, a carência dela. E isso pode despertar nele o desejo de cuidar ou de usar, mas não o tremor que enlouquece. O tremor nasce apenas diante da integridade. Quando um homem vê uma mulher que está bem consigo mesma, uma mulher cuja felicidade não depende da ligação dele, cuja autoestima não oscila com o humor dele, cujo mundo não desmorona se ele for embora, essa mulher se torna um mistério para ele. Não um mistério flertante, forçado, mas um mistério real, existencial. Ele olha para ela e não entende de onde vem tanta força, de onde vem essa calma confiança, de onde vem essa luz nos olhos que não foi ele quem acendeu. E ele começa a ser atraído por ela como um ímã, porque ela incorpora o que falta a ele. Ela incorpora a conexão com a alma. Ele, vivendo no mundo da lógica, das conquistas e dos objetivos externos, vê nela um portal para outro mundo, um mundo dos sentimentos, da intuição, do ser. Ela não fala sobre isso com ele. Ela simplesmente vive assim, e o ser dela se torna a droga mais forte para ele. Mais forte que o sexo, mais forte que a lisonja, mais forte que qualquer toque. Que estado é esse, afinal? Vamos analisá-lo em partes. O primeiro é a soberania emocional. É quando o estado emocional dela pertence a ela. Ela não entrega o controle remoto de seu humor nas mãos de outra pessoa. Ela pode se alegrar ao lado dele e ficar triste sem ele. Mas o seu estado básico de equilíbrio não depende da presença ou ausência dele. Ela é o seu próprio suporte. O homem acostumado a ser um salvador para as frágeis ou um conquistador para as inatingíveis, se perde diante de uma mulher que não precisa ser salva nem conquistada. Ela simplesmente é. E isso derruba todos os seus cenários habituais. Ele não sabe como lidar com ela, e essa ignorância, esse desafio o excita. O segundo é a conexão com a sua sombra. Ela não tenta ser uma boa moça. Ela sabe que há luz e escuridão nela. Ela aceita a sua raiva, o seu ciúme, a sua força. Ela não suprime essas energias, mas as usa. O não dela soa tão confiante quanto o sim dela. Ela não tem medo de conflitos, se for necessário para proteger os seus limites. O homem sente essa honestidade interna. Ele entende que não se pode jogar com ela pelas regras da hipocrisia. Ela o vê por inteiro. E essa sua capacidade de ver, sem julgar, mas apenas constatando, o desarma e, ao mesmo tempo, o escrivelmente excita. Ele entende que ao lado dela, ele também pode ser real. O terceiro é a ausência de necessidade. Este é, talvez, o mais importante. A mulher que percorreu o caminho para si mesma não precisa do homem para sobreviver. Ela o quer, e a diferença entre precisar e querer é um abismo. A necessidade vem da carência, de um buraco interno que precisa ser preenchido por alguém. O querer vem do excesso, da plenitude que se deseja compartilhar. O homem, como qualquer ser vivo, foge da fome e é atraído pela abundância. Quando ele sente que a mulher não está tentando se saciar com ele, mas o convida a compartilhar o seu banquete, os instintos dele gritam: é ela! Ele enlouquece não pelo que pode receber dela, mas pelo que ele pode se tornar ao lado dela. Entenda isso ainda mais profundamente. O mundo moderno transformou os relacionamentos em um mercado.
A beleza e a juventude femininas se tornaram moeda. O sucesso e o status masculinos, o mesmo ativo. Tudo se transformou em um acordo inconsciente, em uma transação. Você me dá, eu te dou. Essa contabilidade invisível envenena tudo, gerando ansiedade, competição e a sensação de que você é apenas uma mercadoria que deve provar o seu valor. E a mulher que passou pelo caminho da individuação simplesmente sai desse jogo. Ela deixa de ser participante do mercado. Ela não está à venda. O valor dela não é determinado pela demanda. Ela simplesmente é. E quando um homem que está atolado nessa corrida de mercado a encontra, ele sente um choque. Ele está acostumado a avaliar, negociar, conquistar. E aqui isso não funciona. Ela não joga por essas regras. E a recusa dela em jogar não é uma tática para aumentar o seu preço. É a natureza dela. Ela está fora do sistema. E essa compreensão de que diante dele não está mais um ativo, mas algo autêntico, vivo e absolutamente livre, é o que o quebra por dentro e faz a sua alma tremer. Jung diria que tal mulher ativa no homem não apenas a sua ânima, mas também o seu arquétipo do herói. Mas não no sentido primitivo de matar o dragão, mas no sentido de embarcar na jornada mais importante, em direção à sua própria alma. Ao lado de uma mulher assim, o homem sente um chamado inconsciente para ser melhor, mais profundo, mais forte. Ela não exige isso. Ela simplesmente mostra, com a sua existência, que isso é possível. Ela se torna o desafio mudo dele. E esse desafio excita o intelecto dele, o espírito dele, a vontade dele. É uma excitação total que afeta todos os seus níveis, e não apenas a fisiologia. Além disso, entenda mais profundamente por que isso funciona tão infalivelmente. O homem, especialmente no mundo moderno, também vive na prisão de sua persona. A máscara de força, controle, lógica e inabalabilidade. Ele é treinado desde cedo para suprimir os seus sentimentos, a sua vulnerabilidade, a sua necessidade de calor. As suas sombras são as suas próprias fraquezas, os seus medos, as suas dúvidas. E quando ele encontra uma mulher que não tem medo da sua sombra, que é completa em sua força e vulnerabilidade, ela inconscientemente lhe dá permissão para fazer o mesmo. A integridade dela é a chave para a prisão dele. Ele olha para ela e vê não apenas um objeto desejado, mas uma encarnação viva da liberdade que ele mesmo se privou. Essa excitação não é por possuí-la, mas pela antecipação de se libertar ao lado dela. A presença dela é uma psicoterapia silenciosa para ele. Ele não tem consciência disso, mas ao lado dela as suas próprias paredes de defesa começam a rachar, e dessas rachaduras irrompe a luz de sua própria alma esquecida. É por isso que a dependência de uma mulher assim se torna existencial. Ela não é apenas um prazer, ela é um caminho para si mesmo. Olhe para isso de outro lado. A sociedade construiu uma armadilha para as mulheres. Ela disse: seja sexual e os homens estarão a seus pés. E as mulheres gastam anos aprimorando a arte da sedução. Elas aprendem a se mover, a falar, a tocar. Mas esse é um caminho para lugar nenhum. Porque ao se concentrarem no corpo, elas perdem a conexão com a alma. E o segredo é que só a sexualidade espiritualizada é verdadeiramente irresistível. Uma sexualidade que não vem do desejo de agradar, mas da alegria de ser no próprio corpo. A mulher que se encontrou desfruta da sua vida. Ela a saboreia. É gostoso para ela comer. É interessante para ela trabalhar. É alegre para ela caminhar sozinha na chuva. Ela está completa. E quando um homem vê essa plenitude, ele quer tocá-la. Não o corpo, mas esse estado. Ele quer provar o sabor dessa vida dela. Ele quer se contagiar com essa alegria dela. Os toques se tornam apenas uma consequência. Apenas uma maneira de entrar em contato com essa sua energia interior. Eles não são o objetivo, mas o bônus. É por isso que os homens muitas vezes perdem a cabeça por mulheres que, aparentemente, não correspondem aos padrões de beleza. Por mulheres estranhas, inconvenientes, muito inteligentes ou muito independentes. Porque essas mulheres, muitas vezes, contra a pressão da sociedade, conseguiram preservar ou encontrar a conexão consigo mesmas. Elas não desperdiçaram a sua energia tentando se encaixar em um molde.
Elas a gastaram para construir o seu próprio mundo. E não há nada mais sexual e excitante do que a possibilidade de receber um convite para o mundo alheio, rico e autossuficiente. Como chegar a esse estado? O caminho não é fácil, mas vale a pena. O primeiro passo é parar de buscar. Parar de buscar amor, aprovação, atenção. Em vez disso, começar a dar tudo isso a si mesma. Elogiar-se, mimar-se, passar tempo consigo mesma, conhecer-se. Isso não é egoísmo. Isso é a criação de um alicerce. Não se pode construir uma casa sólida sobre um pântano. Não se pode construir um relacionamento saudável sem ter um relacionamento saudável consigo mesma. O segundo passo é enfrentar o seu medo. O que você mais teme? Ficar sozinha? Ser incompreendida? Parecer má? É exatamente lá, atrás desse medo, que a sua força está escondida. Jung ensinava que aquilo que evitamos nos governa. Vá ao encontro do seu medo. Viva-o. Permita-se ficar sozinha e descubra que isso não é fatal. Permita-se dizer não e veja que o mundo não desmoronou. Permita-se manifestar a raiva e sinta como isso liberta. O terceiro passo é cultivar a sua vida interior. Encontre o que nutre a sua alma e não o seu ego. Livros, música, natureza, criatividade, meditação. Qualquer coisa que ajude você a ouvir a sua voz interior. Quanto mais rico e interessante for o seu mundo interior, menos dependente você será do exterior. E mais magnética você se torna. As pessoas são atraídas pela luz, e a luz vem de dentro. E como você saberá que está no caminho certo? Que a alquimia dentro de você começou? Sinais sutis, mas inconfundíveis, aparecerão. A qualidade do silêncio ao seu redor mudará. Antes era um vazio constrangedor, assustador, que você queria preencher com música, conversa, qualquer coisa. Agora, o silêncio se tornará o seu amigo, o seu santuário. Você começará a procurá-lo, a desfrutá-lo, a tirar forças dele. O seu não se tornará puro. Ele deixará de ser acompanhado por culpa, longas justificativas e ansiedade. Ele se tornará apenas a constatação do seu limite, calmo e inabalável, como uma rocha. Você começará a notar que as pessoas, os livros e as oportunidades certas aparecem na sua vida como que por si mesmas, sem esforço. Jung chamava isso de sincronicidade, coincidências significativas que indicam que você está se movendo em acordo com a sua alma. Esses são os sinais. O universo começa a falar com você, porque você finalmente aprendeu a ouvir. Quando uma mulher embarca nesse caminho, coisas estranhas começam a acontecer com ela. Homens que antes não lhe davam atenção, de repente começam a notá-la. Aqueles que a viam apenas como amiga, começam a olhar com interesse. E aqueles que tentavam usá-la desaparecem, porque a nova energia dela é insuportável para eles. Ela se torna um filtro para o seu ambiente. A presença dela na sala muda a atmosfera. Ela pode simplesmente ficar em silêncio, mas esse silêncio será mais significativo do que os discursos em voz alta de alguém. Ela não tenta impressionar. O ser dela já é uma impressão. O homem que está ao lado sente isso em um nível subdérmico. Ele pode não entender o que está acontecendo, mas ele sente a mudança de campo. Ele sente que ao lado dela o ar se torna mais denso, o tempo flui de maneira diferente, e os seus próprios pensamentos e sentimentos se tornam mais claros. Isso acontece porque ela se tornou um espelho, mas não aquele espelho distorcido que reflete o que se quer ver dele, mas um espelho limpo, reto, que reflete a verdade. Ao lado dela, o homem vê não apenas ela, mas a si mesmo, o seu verdadeiro eu, com todos os seus medos, esperanças, força e fraqueza. E esse encontro consigo mesmo, provocado pela presença dela, é a experiência íntima mais profunda que ele pode viver. Muito mais íntima do que o sexo. Aqui é importante entender a diferença entre a mulher que usa o seu corpo e a mulher que o habita. A primeira percebe o corpo como um instrumento, como uma moeda, como uma arma para alcançar um objetivo. Obter atenção, reter, provar o seu valor. Os movimentos dela são aprendidos. A sexualidade dela é um espetáculo. O homem pode desejar esse corpo, ele pode possuí-lo, mas ele nunca poderá tocar aquele que puxa os fios.
A segunda mulher não usa o corpo, ela vive nele. O corpo dela é uma extensão da alma dela. Os gestos dela são orgânicos. A sexualidade dela não é uma ação, mas uma propriedade, como o perfume de uma flor. Simplesmente é. O homem não pode possuir uma mulher assim. Ele pode apenas ser convidado à presença dela, honrado com a chance de testemunhar a dança dela. E esse desejo de ser admitido, e não de possuir, é 1000 vezes mais forte e profundo. O sexo com uma mulher assim é uma história totalmente diferente. Não é um esporte, nem alívio de tensão, nem o cumprimento do dever conjugal. É um ritual. É uma fusão não apenas de corpos, mas de almas, porque ela está totalmente presente nesse processo. Ela não pensa em como está ou o que ele pensará dela. Ela simplesmente é. Ela desfruta. Ela se entrega ao processo e não tenta controlá-lo. E essa sua totalidade, essa sua liberdade em manifestar a sua natureza, remove todas as algemas do homem. Ao lado dela, ele pode ser selvagem, terno, vulnerável, forte. Ele pode ser quem for. Ele pode ser ele mesmo. E essa libertação que ele experimenta ao lado dela o prende mais forte do que quaisquer correntes. Mas aqui está o segredo principal. Ela não faz isso por ele. Ela faz isso por si mesma. Ela mesma gosta de ser assim. Ela mesma gosta de ser livre, total, real. O homem é apenas aquele que estava por perto e teve a sorte de ver essa dança da vida. A dança que ela dança para si mesma. Lembre-se das mulheres que admira. As reais, não as do Instagram. Atrizes, escritoras, artistas, talvez a sua própria avó ou professora. O que havia de tão especial nelas? Muito provavelmente não a aparência ideal, mas uma certa força interior, uma faísca nos olhos, um senso de dignidade, integridade. É isso. É essa mesma energia que não tem prazo de validade e não depende da moda. É a energia da alma. Os homens não enlouquecem por pernas longas ou seios grandes. Isso é apenas um chamariz para os olhos que rapidamente se torna enfadonho. Eles enlouquecem pela sensação de vida que a mulher irradia, pelo seu gosto pela vida, pela sua capacidade de ser feliz sem motivo aparente, pelo seu mistério, que não está no que ela esconde, mas no fato de o seu mundo interior ser infinitamente profundo. Jung diria que o mundo moderno sofre com a perda da alma. Todos nós nos tornamos funções e não pessoas. Tentamos ser eficientes, bem-sucedidos, produtivos. E nessa corrida perdemos a conexão com algo importante. A mulher que restaura essa conexão se torna um oásis no deserto. O homem, exausto por essa corrida sem sentido, instintivamente é atraído para esse oásis. Ele quer beber dessa fonte. Ele quer apenas sentar-se à sombra dessa árvore e descansar a alma. É por isso que a presença dela é mais importante que os toques. Os toques são um impacto no corpo, e a presença dela é um impacto na alma. O corpo pode ser excitado sem ela, mas a alma só pode ser tocada por outra alma. Portanto, se você quer realmente enlouquecer, esqueça tudo o que lhe ensinaram. Pare de tentar ser atraente. Comece a ser viva. Pare de buscar amor. Comece a irradiá-lo. Pare de se adaptar ao homem. Comece a construir o seu próprio mundo e convide-o para visitá-lo. Este caminho não é para todos. Exige coragem. Coragem de ficar sozinha por um tempo. Coragem de ser incompreendida. Coragem de perder aqueles que estavam com você apenas porque você era conveniente. Mas a recompensa por esse caminho é inestimável. Você não ganha apenas um homem que enlouquece por você. Você ganha a si mesma. E quando você ganha a si mesma, o mundo inteiro começa a enlouquecer por você. Porque não há nada mais belo e excitante do que uma pessoa vivendo em total harmonia com a sua alma. Essa energia, essa vibração, é sentida à distância. Ela se manifesta em como você anda, como você fala, como você silencia. O seu corpo se torna não apenas um conjunto de funções, mas um templo da sua alma. E cada movimento seu, cada olhar, cada toque se enche dessa luz interior. Você deixa de ser apenas uma mulher. Você se torna um fenômeno da natureza. Como uma tempestade, como o oceano, como o amanhecer. Algo diante do qual só se pode reverenciar. Algo que é impossível de controlar. Algo que causa um temor sagrado. E quando um homem diz que enlouquece por uma mulher assim,
ele não está exagerando. A mente racional dele realmente desliga. Ele para de entender o que está acontecendo. Ele simplesmente sente essa atração irresistível, essa conexão quase mística. Ele está pronto para ir com ela até o fim do mundo. Não porque ela o manipule, mas porque ao lado dela ele se sente mais vivo do que nunca. Ela desperta a sua própria alma. Aqui está a verdade que escondem por trás de toneladas de conselhos sobre sedução. A verdadeira excitação não é um produto de técnica, é uma ressonância de almas. E para que a sua alma comece a ressoar, ela deve soar. E para que ela soe, você deve dar-lhe voz. Você deve permitir que ela seja, com toda a sua escuridão e luz, com toda a sua força e vulnerabilidade. Pare de tentar ser a mulher dos sonhos dele. Torne-se a sua própria mulher. E então você verá que ele nem poderia sonhar com uma mulher como você, porque a sua realidade superará todas as fantasias mais ousadas dele. A sua presença será a droga mais forte para ele. A sua ausência, o maior tormento. E o seu toque, quando finalmente acontecer, será para ele não apenas um contato físico, mas uma revelação divina. Porque tocar nele não será apenas um corpo. Tocar nele será a própria vida. Esta é uma jornada que começa com uma simples decisão: escolher a si mesma. Não contra ele, mas para si mesma. E no momento em que você faz essa escolha, algo no universo se move. Você deixa de ser uma suplicante e se torna uma fonte. E então os rios fluirão para você. E os homens enlouquecerão não pelo que você faz, mas por quem você é. E se esta mensagem a encontrou, se algo dentro de você ressoou com essas palavras com um reconhecimento silencioso, significa que a sua alma já está pronta. Ela já se cansou dos jogos. Ela já anseia pela verdade. Ela já está chamando você para casa, para si mesma. Não ignore esse chamado. Este é o chamado mais importante da sua vida. Isto não é apenas informação. É um convite. Um convite para a jornada mais emocionante que se pode imaginar. A jornada para a sua verdadeira força, para a sua beleza autêntica, para a sua alma ilimitada. Se você sente que este é o começo de algo importante, não guarde isso para si. Compartilhe esta revelação com outra mulher que talvez também esteja procurando esse caminho. Deixe um comentário. Conte qual pensamento a tocou mais profundamente. Inscreva-se neste canal para continuarmos juntos essa imersão. Aqui não ensinamos técnicas. Nós despertamos almas, porque uma mulher desperta é a maior força do universo. Uma força que realmente enlouquece, no melhor sentido da palavra.